O Diálogos Essenciais tem por objetivo contribuir de forma democrática para o desenvolvimento do Estado do Pará, sempre trazendo para a discussão temas que visem o aprimoramento dos bens e serviços públicos, e, em especial, o fortalecimento da administração tributária, responsável pela arrecadação dos recursos financeiros, imprescindíveis à execução de políticas públicas. A primeira edição foi realizada em maio deste ano e debateu os temas Pacto Federativo e Revolução Digital. Nesta segunda edição, o evento tem como tema Eleições 2014, o futuro do Pará em pauta. Convidamos a fazer parte da mesa o senhor Antônio Catete, presidente do Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará. Senhor Charles Alcântara, diretor de comunicação da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, coordenador deste painel. E senhor Helder Barbalho, candidato ao governo do Estado pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro. Convidamos o senhor Antônio Catete, presidente do Sindifisco, para dar as boas-vindas aos participantes deste evento. Boa tarde, colegas. Sejam bem-vindos a esse evento. É sempre um desafio muito grande a gente fazer uma discussão de um tema e um momento tão importante para o nosso Estado. Temos as eleições em que a gente elege presidente da República, os governadores, deputados federais, estaduais e senadores. É com muito prazer, doutor Helder, que nós o recebemos aqui como candidato a governador do Estado do Pará. Nós agradecemos a sua disposição de vir discutir com o segmento do Fisco Estadual do Pará. Nós temos uma honra muito grande pela sua história, nesse Estado, e esperamos que, ao final desse evento, a gente tenha contribuído para engrandecer o seu programa de trabalho com propostas que nós fizemos e que já estão em suas mãos. A carta compromisso, que a gente espera que seja debatida, ela seja discutida e, ao final do evento, a gente tenha o entendimento de que esses pontos são fundamentais, não só para os servidores do Fisco Estadual do Pará, como também para a sociedade paraense e para todos os servidores públicos do Estado. É com esse intuito e com essa vontade que nós tivemos um bom trabalho de elaborar essa carta e temos a disposição de discutir com o senhor e contribuir com o senhor com o seu programa de trabalho. Muito obrigado a todos que estão aqui e eu não quero me estender porque nós queremos mesmo ouvir o doutor Helder. Obrigado. Informamos que este painel está sendo transmitido para todo o Estado do Pará no site oficial do Sindifisco, www.sindifisco-pa.org.br. E os senhores também poderão ter acesso à internet, tem uma rede Wi-Fi disponível aqui, a rede é Sindifisco e a senha é Fórum Fisco. Rede Sindifisco, Fórum Fisco. Vamos agora às regras dessa apresentação. O debate será moderado pelo senhor... O painel será moderado pelo senhor Charles Alcântara, que organizará as perguntas conforme os itens da carta compromisso já entregue ao candidato. As perguntas da plateia poderão ser feitas através das fichas que os senhores receberam e entreguem às recepcionistas durante a explanação do candidato. Também serão encaminhadas ao candidato as perguntas dos internautas que assistem a esse debate. Todas as perguntas que, em virtude do tempo, não puderem ser respondidas, serão entregues pelo Sindifisco ao candidato. A partir deste momento, a condução está com o senhor Charles Alcântara. Oi. Bom, muito bem, boa tarde. Doutor Helder, candidato
ao governo do Estado do Pará. Primeiro, queremos agradecer imensamente o aceite a esse convite. Sabemos das dificuldades, e eu bem sei disso também, das dificuldades de uma agenda de candidato, sobretudo nessa reta final, nesses dias finais que antecedem o dia mais importante, né? Que é o dia 5 de outubro. Então, nossa gratidão eterna, se me permite chamá-lo de amigo. Também agradecemos aos colegas, a presença dos colegas. Nós sabemos também, já fomos prevenidos de que o candidato não dispõe de tanto tempo quanto a gente desejaria, e ele próprio também desejaria, em face de agendas também, certo? Então, a gente vai fazer um esforço grande para colaborar nesse sentido. Nós encaminhamos previamente ao candidato e à sua assessoria os termos da carta, para que ele não fosse surpreendido com temas tão palpitantes e controversos também, para que ele se preparasse para essa fala a respeito do conteúdo da nossa carta, que foi aprovada numa Assembleia Geral ocorrida na última segunda-feira, dia 15. Tá? Então, aprovamos na Assembleia o conteúdo da carta. Então, o que nós encaminhamos? Passamos a palavra para o candidato Helder, para discorrer acerca do conteúdo da carta. Nesse tempo em que ele dispõe, ele vai julgar o tempo que ele acha necessário, tá? Durante esse tempo, perguntas poderão ser encaminhadas por vocês para a mesa, tão somente por escrito, certo? E a gente pede, recomenda que as perguntas, ninguém quer patrulhar a pergunta de ninguém, por favor. Mas o propósito desse encontro é tratar de assuntos que estão na carta. Existem muitos outros temas muito importantes para o Estado do Pará, a gente não tem dúvida disso. Mas o objetivo deste encontro é tratar dos temas que estão tratados na carta. Então, a gente pede, recomenda, orienta que as perguntas girem em torno dessa pauta. Tá certo? Para essa pauta o candidato também se preparou minimamente. Pode ser assim? Muito bem, com a palavra, nosso amigo, candidato a governador do Estado do Pará, Helder Barbalho. Boa tarde a todas, a todos. Queria, primeiramente, parabenizar pela iniciativa, dizer que é uma grande satisfação poder estar aqui com um público tão importante, tão seleto, que prestigia este momento. Queria cumprimentar a você, Catete, muito obrigado pelo convite para estar participando deste debate e, em teu nome, estender os meus cumprimentos a todos os servidores do Fisco Estadual. Cumprimentar, Charles, a você, dizer que é uma satisfação poder reencontrá-lo e, ao citá-lo, reconhecer publicamente o trabalho importante que a sua gestão fez à frente do Sindifisco e que o Catete seguramente tem a missão de prosseguir, dando fortalecimento institucional para o órgão, para a instituição, fortalecendo a capacidade e participação crítica qualificada sobre temas diversos. E é isso que nós desejamos. Nós desejamos que as instituições possam estar fortes para colaborar nas discussões, colaborar nos debates, inclusive registrando o papel importante de forma construtiva como o Sindifisco tem se colocado, seja sobre temas mais diretos no que diz respeito à política tributária do Estado ou funcional na estratégia de arrecadação, mas também tratando de outros temas que dizem respeito à sociedade paraense, e todos nós temos a liberdade democrática de nos posicionar. E as referências deste sindicato devem ser, inclusive, referenciadas pelos demais. Queria cumprimentar a deputada estadual Simone Morgado, aqui presente, quadro da Secretaria da Fazenda e que representa o nosso Estado na Assembleia Legislativa e pleiteia uma oportunidade de ser deputada federal. Cumprimentar o ex-prefeito do Moju, também quadro da Cefa, e que concorre
ao cargo de deputado estadual. Queria cumprimentar também aqui a candidata Lene Campelo, que está ali atrás, e em teu nome cumprimentar os demais candidatos que aqui se fazem presentes. Cumprimentar a todos os servidores públicos, cumprimentar a imprensa, cumprimentar demais parceiros, colaboradores e fazer uma referência especial ao nosso candidato ao Senado da República, companheiro Paulo Rocha, que está aqui junto com a gente. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença entre nós. Mais uma vez, queria parabenizar e agradecer o convite de estar aqui. De fato, gostaria de poder ficar o tempo necessário neste debate, nesta discussão, mas, como disse o Charles, e é sabedor, porque hoje cumpre o papel de dirigente sindical, mas já teve a oportunidade de estar do outro lado do balcão e sabe o que é uma correria faltando 18 dias para o processo eleitoral. Mas ontem, inclusive, eu estive visitando 4 municípios e hoje, logo cedo, voltei para Belém. Aproveitei para fazer uma caminhada no Centro Comercial de Belém, porque eu gostaria muito de estar aqui prestigiando o sindicato e não poderia faltar de jeito algum a este momento. Porém, temos outras agendas que estão previstas ainda para a tarde de hoje. Eu recebi a carta encaminhada aos candidatos ao governo pelo Sindifisco e pude discutir com a equipe que me assessora, com a equipe que me acompanha, inclusive boa parte dela diretamente interessada nos pleitos que aqui estão levantados pelo Sindifisco, porque boa parte daqueles que trabalham junto comigo são colaboradores do Sindifisco e colaboradores da Secretaria de Fazenda, igual a maioria do público que aqui está presente. Tanto que eu disse a eles, olha, eu só quero análise e avaliação se vocês tiverem o nível de imparcialidade necessária para a discussão desta pauta. Mas queria parabenizar pelos temas que foram colocados, inclusive por não se ater apenas aos assuntos que dizem respeito aos colaboradores e servidores da Secretaria de Fazenda. Acho que o papel é discutir temas mais amplos, temas que digam respeito à pluralidade da nossa sociedade e da pluralidade dos servidores desse Estado. Inicialmente, o tema no que diz respeito à ampliação do quadro efetivo de fiscais e auditores, quero dizer a vocês que sou favorável a isto, compreendo de que foi um avanço o enquadramento dos colaboradores que atuam na área fiscal e na área de auditoria serem absolutamente aqueles que estão concursados para tal função. O desvio de função não deve ser uma praxe a ser exercida e a ser permanecida no nosso Estado e no serviço público. Portanto, quero apenas reafirmar de que nós haveremos de esgotar esta demanda fazendo concursos públicos, os quantos necessários forem. Nós acabamos de ver um concurso público que foi realizado e que não se atingiu a meta a que se propunha. E isto necessita com que outros venham a ser feitos. E ao falar a respeito deste tema, eu quero aqui publicamente colocar aos servidores da Secretaria de Fazenda. Não compreendo que investir nos colaboradores do fisco seja visto como custeio, e sim como investimento. Quando se investe naqueles que atuam na área fiscal, está comprovado que o investimento em pessoal e o investimento em tecnologia resulta em ampliação da arrecadação. Portanto, esta concepção é clara para mim, é clara na minha visão de governo, e nós vamos fazer disto uma norma no sentido de ampliar o número de colaboradores e, inclusive, compreender as transformações econômicas de cada região do nosso Estado. O dinamismo da economia paraense
acaba por, muitas das vezes, a máquina pública não acompanhá-la. E nós temos visto regiões do nosso Estado que passam a ter um destaque econômico e que a máquina pública não consegue se fazer presente no nível e na dimensão a que se necessita. Portanto, com esta lógica, nós desejamos fazer um diagnóstico, desejamos fazer a identificação de quais vácuos administrativos se fazem necessários serem preenchidos para que tenhamos a presença de quadros da Secretaria de Fazenda fazendo este monitoramento. E é claro que, ao momento em que avaliamos isto para os servidores da Secretaria de Fazenda, também temos que ter a mesma compreensão nos demais órgãos que se fazem necessário para dar resposta, inclusive um ambiente propício para o setor produtivo e não apenas nos ater sobre a lógica da cobrança fiscal. O Estado tem que ter instrumentos de cobrança fiscal, mas o Estado também tem que facilitar com que aqueles que aqui acreditam, que aqui investem, que aqui produzem, possam ter um Estado propício para investimento e todos saiam beneficiados disto. Com relação ao marco legal da autonomia administrativa, em que vocês pensam a experiência no Ceará, há uma tendência, inclusive mundial, no sentido de dar autonomia para as instituições financeiras das administrações, sejam elas nacionais, sejam elas estaduais, sejam elas, inclusive, também uma discussão municipal. Eu sou favorável a isto. Agora, é claro que necessitamos de um nível de amadurecimento e de construção para tornar isso efetivo e qualificado. Me preocupa profundamente quando há ingerência política no setor fiscal, porque você desvirtua a lógica da absoluta imparcialidade e do absoluto foco nas doutrinas fiscais que se fazem necessárias. Nós não devemos, de maneira alguma, fazer qualquer tipo de envolvimento da esfera política administrativa e temos que apenas dar condição para que o fisco possa atuar da maneira como deve ser feito. E aí o concurso público é fundamental, porque transforma e efetiva as pessoas, dando às mesmas condições de exercício de função sem instabilidade, porém, a independência plena necessita de um nível de amadurecimento e eu estou disposto a construir, inclusive junto com o sindicato, junto com a Assembleia Legislativa, que possamos avançar no sentido de viabilizar esta experiência já exitosa no estado do Ceará e que, claro, este exemplo deve ser avaliado e, inclusive, debatido, Charles. Trazer o pessoal do Ceará aqui para narrar como tem sido a experiência, quais são os prós, quais são os contras, aquilo que deu certo, aquilo que pode vir a ser aprimorado, aquilo que pode ser adaptado para as realidades do nosso Estado. Com relação ao terceiro item, é meio semelhante, né? Um fala a nível estadual, o outro fala a nível federal. Eu espero que o Brasil possa atingir esse nível de amadurecimento. Agora, claro que isso precisa passar pelos estados, até porque são atribuições que dizem respeito a deliberações estaduais. E ao momento em que os estados consigam avançar neste amadurecimento, a repercussão nacional fica mais fácil. E a resposta do item anterior serve, sobre o meu olhar, sobre o meu pensar, para o seguinte. O último item, que é o item que envolve a questão remuneratória, primeiro eu quero deixar muito claro a todos que não pretendo fazer um governo populista. Não desejo fazer um governo que atue no discurso fácil, nas promessas vazias, porque acho que o momento que nós estamos vivendo não permite
esse tipo de posicionamento. Eu não vou aqui falar o que o público deseja ouvir para que vocês saiam daqui me admirando porque eu disse isso ou deixei de dizer aquilo. O que eu assumo aqui um compromisso com vocês, primeiro, não desejo prejudicar ou diminuir qualquer conquista que a categoria tenha tido. Não vou fazer isso. Quero tranquilizar a absolutamente todos. A minha intenção é construir para mais e não construir para menos. Porém, vocês aqui são responsáveis pela arrecadação do Estado. E vocês são aqueles, inclusive, que têm viabilizado com que o Estado possa ter as condições administrativas, inclusive compensando as perdas do Fundo de Participação do Estado. Receita e despesa precisam dialogar. E quando se fala em aumento de remuneração, se fala em aumento de despesa. Mas eu linko com o que eu disse lá atrás. Investir no fisco, para mim, não é um olhar de despesa, porque sei que a valorização de vocês repercute diretamente no aumento da arrecadação. Agora, também quero aqui colocar de maneira muito transparente. Não dá para ser uma discussão isolada com os servidores da Secretaria de Fazenda. Isso tem que ser uma discussão que possa avaliar e analisar todos os cenários dos servidores públicos do Estado. Há uma demanda de melhoria salarial de diversas categorias, há uma tensão, inclusive, administrativa com setores do serviço público do Estado, e eu me comprometo a debater de forma transparente com o sindicato para que possamos avaliar quais benefícios podem ser feitos para garantir que a remuneração dos servidores da área da Fazenda possam ser garantidos. Agora, neste momento, dizer que sou favorável ou que sou contrário, seguramente seria uma precipitação e uma postura que, no meu olhar, na minha visão, ela paira como discurso de candidato. E eu não quero de maneira alguma que essa seja a imagem que vocês tenham a meu respeito do candidato que, de acordo com o público, ele direciona o discurso para poder falar o que os ouvidos desejam escutar. O que nós estamos discutindo aqui, e vocês são fundamentais nessa construção, é a repercussão das nossas ações na vida de 8 milhões de paraenses. E, portanto, eu busco ter o maior equilíbrio possível no sentido daquilo que eu empenhar a minha palavra, que aquilo seja efetivamente realizado. Como compreendo que a questão de remuneração salarial dos servidores é um processo que não pode ser uma discussão simples e superficial, eu peço que possamos, aqui, Charles e Catete, aprofundar, inclusive na expectativa de que a arrecadação do Estado possa continuar na curva de ascendência e, com isso, nós possamos não só fazer frente à agenda de investimentos, mas fazer frente também a uma política salarial, uma política remuneratória, uma política de valorização para os servidores do Estado. Nas questões gerais, existem aqui alguns temas que foram colocados. Adoção do programa de capacitação e política de valorização do pessoal do IGPREV, inclusive com discussão e implantação de plano de cargos, carreiras e remuneração e concurso público. Eu concordo, acho que é fundamental que nós possamos fortalecer o IGPREV, que nós possamos fortalecer não só o IGPREV, como também o fundo. O fundo passa por um processo extremamente inconveniente e com intervenção política preocupante, e nós não podemos deixar que isso seja o norte do futuro governo. A questão da capacitação e política de valorização da mesma forma, fundamental que nós possamos qualificar e capacitar os profissionais, construir plano de cargos e carreira, acho que isso tem que ser uma norma administrativa de todo o organograma do Estado. Agora, volto ao tema que disse anteriormente, com muita responsabilidade, para que nós possamos efetivamente, aquilo que se propor, nós possamos
efetivar. Eu não quero sair por aí construindo plano de cargos e carreiras e não efetivá-los, porque isso causa uma fragilidade extremamente grande. Eu tenho debatido com professores que pedem a efetivação de um plano que foi concebido ainda no governo da Ana Júlia, perfeito, que passou agora 4 anos e não foi efetivado. Portanto, nós precisamos debater setorialmente a construção de planos de cargos, carreiras e remuneração, mas, ao debater, estabelecer prazo de efetivação, porque, senão, você acaba aprovando lei, e o Brasil tem muita lei, o Pará tem muita lei. Nosso problema não é lei, o nosso problema é fazer com que as leis sejam efetivamente retiradas do papel e trazidas para a vida real do cidadão. Vamos lá. Revisão da Lei de Composição do Conselho Estadual de Previdência com participação paritária entre servidores e o governo, com a adoção de mecanismos mais democráticos para a escolha pelas entidades sindicais e associativas dos representantes dos servidores do Conselho e do presidente do Conselho. Não vejo qualquer problema com relação a isso. Acho que é importante a participação. Eu tenho me proposto a construir um formato de governo que seja de diálogo com a sociedade. Antes de ser candidato a governador, eu, junto com o meu partido, nós criamos um movimento Queremos Ouvir o Pará. No momento em que tomamos essa decisão, tínhamos absoluta compreensão de que aquilo era um movimento que estava sendo realizado no ano anterior ao processo eleitoral, e que no momento em que se iniciava aquela nova forma de discussão com a sociedade, aquilo não poderia de maneira alguma ser um mero charme político ou mote de campanha. E isto requer com que o nosso governo, se a sociedade paraense assim compreender, façamos um governo com discussão, com debate, com absoluta abertura para diálogos frequentes, sob pena de sermos acusados de estelionato eleitoral, de criar um movimento que se propõe a ouvir e, no momento em que chega ao governo, se omite ou se furta a escutar. Isso é uma discussão que nós temos feito, e o Paulo está aqui e sempre coloca isso também de forma muito efetiva. E a relação com os servidores públicos, a relação com os sindicatos terá que ser feita de forma frequente, de forma clara e de forma aberta. Apenas desejo que todos os sindicatos tenham a responsabilidade do que é a construção deste debate e do que será a forma como nós desejamos ter esta relação com os servidores. Desta forma, eu compreendo que nós haveremos de construir um novo formato, um novo momento na relação com os servidores públicos do Estado. E ainda mais no que diz respeito à questão previdenciária, porque diz respeito diretamente a contribuições que cada servidor público desse Estado faz durante todo o seu período funcional. E deve ter o direito a fazer o acompanhamento, o direito ao monitoramento de forma transparente daquilo que lhes pertence. Realização de audiências públicas prévias com o objetivo de subsidiar a aprovação de política de investimento. Absolutamente a mesma coisa. Acho que é de direito dos servidores saber o que está sendo feito com o dinheiro da Previdência de vocês. Nós não podemos correr o risco, pela ausência de transparência ou por interesses diversos, dos recursos previdenciários do Estado serem aplicados em fundos que não têm consistência, em fundos frágeis que venham a incorrer em sérios problemas de rentabilidade e, acima de tudo, de segurança financeira para os servidores. Portanto, absolutamente de acordo com isso, e nós temos que ser profundamente criteriosos. Nós temos assistido muitos exemplos pelo Brasil, e aqui no Pará, inclusive, problemas sérios a respeito da aplicação em fundos que não tinham consistência e que a falta de transparência tem sido denunciada de forma constante.
E, inclusive, quero aqui publicamente colocar, não deixar, não permitir que haja a partidarização das decisões no que dizem respeito a fundo previdenciário. Não quero aqui fazer renúncia à função que exerço ou que exercerei no sentido de ser político. Não me envergonho de ser político, não renuncio à condição de ser político. Mas acho que a política partidária, ela deve cumprir uma agenda, ela deve ter um papel dinâmico e presencial no governo. Mas ela não pode, de maneira alguma, se sobrepor a decisões estratégicas, principalmente no que diz respeito a repercussões diretas daqueles que são os possuidores destas receitas, no caso do Fundo Previdenciário. Adequação atuarial das contribuições para o fundo, estabelecendo efetiva proporcionalidade legal de alíquotas máximas para os servidores do governo de forma gradativa. Eu não vejo nenhuma discussão sobre isso, só precisamos sempre ter preocupação com o equilíbrio fiscal do Estado, com o que é possível que efetivamente seja feito. Revogação do dispositivo legal que estabelece cobranças de contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas. Isso é ótimo. Agora, nós precisamos ter equilíbrio do fundo. E na hora que você isenta os aposentados e pensionistas, nós temos que ter cuidado para saber se isso não vai acabar, para ter o equilíbrio, não vai acabar tendo que incorrer numa cobrança a mais dos ativos. Então, é apenas esta... Então, isso é uma discussão que sempre quando se fala em isenção de alguma categoria, vem a discussão, e quem vai pagar a conta? Eu topo esse debate, topo essa discussão sem nenhum problema. Agora, não dá para chamar para essa discussão apenas os que estarão sendo diretamente beneficiados. Nós precisamos chamar também a turma que está ativa para saber se isso não vai, se for possível, sem qualquer tipo de problema a esse respeito. Tá? Realização de fórum de discussão com as entidades representativas dos servidores públicos estaduais, com o fim específico de elaborar e aprovar uma política salarial de médio e longo prazo para o funcionamento público do Estado, que inclua o crescimento extraordinário da arrecadação. Como eu disse há pouco, nós desejamos construir uma relação com os servidores que possa ser absolutamente construtiva. Eu discordo e assisti com profunda preocupação a relação atritosa com que o governo dialogou com os policiais militares e com os professores desse Estado. Inclusive, mais preocupante, quando tentou jogar a sociedade contra os professores e tentou jogar a sociedade contra os policiais. Eu já tinha assistido esse filme, Charles. Tinha assistido esse filme em 2002, quando eu era deputado estadual. Em 2004, perdão, quando eu era deputado estadual, e enviaram o plano da Cefa para a Assembleia Legislativa, e eu, como relator do plano, fui quem alertei o Irã, perfeito, de que estava na agenda encaminhada para votações extraordinárias da Assembleia o plano da Secretaria de Fazenda. E vocês não foram informados naquela época, em 2004. E o pior, quando vocês foram, a partir de eu ter informado o Irã, porque eu era o relator, à época como deputado estadual, o Irã me pediu, Helder, e cadê o projeto? Eu disse, estou mandando para você agora uma cópia. Vocês tinham feito uma conversa 24 horas antes, tratando de um assunto, e o governo, de forma absolutamente de má fé, encaminhou um outro projeto para a Assembleia Legislativa. Vocês devem lembrar do que eu estou falando aqui. Resultado do que aconteceu. Eu, como na época presidente da Comissão de Finanças, disse que só colocaria para apreciação na comissão se houvesse um entendimento entre o governo e o sindicato. Fizemos reuniões na Assembleia Legislativa, você estava na época. Charles, eu acho que tu não estavas na época.
Mas me lembro você, certo? Estava também o Pedro Pinto, que era o presidente na época. Certo? E, inclusive, acabou que depois daquela confusão, até a Hanna foi prejudicada e perdeu a função dela, que ela era diretora de grandes contribuintes, o Marco também foi junto. Eu só fiquei satisfeito porque com aquela confusão eu acabei tendo eles na minha equipe, né? Então foi uma boa forma da gente se conhecer, inclusive foi naquele momento inclusive, que nos conhecemos. E me recordo quando saímos da Assembleia Legislativa, no primeiro embate, e assistimos à noite na televisão o governo pagando nota com dinheiro público, jogando a sociedade e contra os trabalhadores do fisco. Portanto, esta experiência eu vi em 2004, contra vocês, e esta experiência eu assisti agora, e todos nós assistimos, contra os trabalhadores da educação e contra os trabalhadores da Polícia Militar. Portanto, eu quero dizer para vocês, com relação à forma de construir a discussão com os servidores públicos, nós precisamos recompor essa relação. Recompor essa relação de forma responsável, de forma transparente. Inclusive, quando eu digo de forma transparente, se o sindicato deseja um aumento tal, eu não entendo por que o governo não abre os números de forma absolutamente clara. É possível fazer isso por isto, isto e isto? E aí fica a conversa assim, não, isso aqui eu não posso. Mas não diz por que não pode. Não mostra porque parece que é relação de estranhos. E nós não somos estranhos. Está todo mundo aqui com o mesmo objetivo. E qual é o objetivo? Servir a população. Todos nós temos o mesmo papel. Se vocês trabalharem mal, a repercussão ela atinge vocês, sim, mas atinge o governo. Se o policial trabalha mal, da mesma forma atinge o governo. Além de atingir a sociedade, é claro. Os professores, a mesma coisa. Então, nós temos que recompor a relação do governo com os servidores públicos. E eu me disponho, inclusive está no meu programa de governo, no nosso programa de governo, a relação de permanente debate, permanente diálogo, de forma transparente, onde nós possamos ter uma construção madura com os sindicatos. Inclusive, eu não sei se é o caso do Sindifisco, mas é o caso com relação ao Sindipol, que até o recolhimento dos recursos sindicais, que são descontados dos servidores, o governo não está passando para o sindicato. Está depositando numa conta judicial, fruto de uma ação que o Estado fez contra o sindicato na tentativa de fragilizar os sindicatos para que não tenham capacidade financeira de mobilização. Acho que isso é um brutal equívoco. Nós não temos condições nos dias de hoje de aprofundar uma relação de parceria com o servidor agindo desta forma, tentando fragilizar o sindicato, que não é este o caminho. Acho que o sindicato ele é forte ou ele é fraco, não é pelo que o governo faz, mas sim pela postura do sindicato. Se o sindicato luta pelo seu servidor, o servidor ele se sente absolutamente representado e o sindicato está legitimado. E o governo não tem condições de estabelecer a fragilização ou então estimular a criação de um outro sindicato paralelo para desqualificar o sindicato que o próprio servidor legitima. Elevação gradativa da participação dos servidores públicos estaduais efetivos na ocupação de cargos comissionados. Esse é o melhor dos mundos. Mas, lamentavelmente, o Brasil e o Pará ainda não atingiram esse nível de amadurecimento. Isto é o que preconiza, inclusive, a nossa Constituição. Mas, lamentavelmente, nós ainda temos um processo que deve ser perseguido. Acho conveniente vocês terem estabelecido 4 anos para atingir esta meta. O que eu me comprometo é fazer com que, ao término do nosso governo, nós tenhamos diminuído consideravelmente a presença de comissionados e aumentado consideravelmente o número de efetivos. Nós temos que realizar concurso público para investir nos concursados, para fortalecer os concursados, para compreender de que concursado é patrimônio do governo e deve assim ser
visto e valorizado. Agora, estabelecer nesse momento percentual seria precipitado com riscos de não cumprimento. Mas assumo o compromisso de diminuir o número de comissionados e aumentar o número de efetivos, valorizando o instrumento do concurso público. Inclusão na Lei 5.810 das empresas públicas e sociedade de economia mista para efeito de aproveitamento do cômputo do tempo de serviço. Sou favorável a isto, apenas precisamos avaliar juridicamente a legalidade. Há questionamentos a respeito disto, mas da minha parte vocês não terão qualquer tipo, acho que, apesar de que é necessário avaliar os custos e o impacto com que isso sofre. Mas sobre o conceito de que você é servidor público e você vai agregar o seu tempo de trabalho no novo quadro funcional também do serviço público, eu não vejo qualquer tipo de inconveniente. Apenas destaco 2 temas. O que isso representa de impacto direto na folha e o que juridicamente interpreta o Poder Judiciário. Esta questão é fundamental. Apoiar a PEC 555, que tramita no Congresso, estabelecendo o fim da cobrança de contribuição previdenciária. Aí é o tema que eu abordei anteriormente, apenas com repercussão nacional. O tema da energia. Aqui o tema da energia é um tema está na pauta da sociedade paraense de forma muito forte. E nós precisamos discutir esse tema. Nós não podemos, de maneira alguma, aceitar conviver com a realidade que hoje nós estamos vivendo na sociedade paraense. Essa elevação de 34% domiciliar e 36% para o setor produtivo, para empresas, para comércio, para indústrias, seguramente este é um tema que o próximo governo terá que agir de forma absolutamente enérgica. E a sugestão de vocês de ampliar a tarifa social é um caminho importante para encontrar uma fórmula. A outra alternativa, que necessita de avaliação e de muita responsabilidade tributária, é a redução do ICMS, que hoje é cobrado numa taxa bastante elevada, mas nós não podemos desconhecer de que a CELPA é um dos principais contribuintes do Estado. Portanto, temos que ter muito cuidado ao falar em redução de ICMS quando nós não estamos tratando de uma fatia pequena e inexpressiva da arrecadação do Estado. Mas nós precisamos encontrar uma solução que diminua de forma considerável o que está causando de sofrimento ao bolso do cidadão. Por outro lado, nós não podemos encontrar solução apenas na esfera local. Isso não é um problema, toma que o filho é teu, resolve o problema, está aqui o pepino. Não. Nós temos que chamar esse assunto para o debate nacional, para a discussão nacional, e inclusive aproveitar da agenda energética nacional, que depende do Pará, para colocar isto como pauta. Nós temos hoje a hidrelétrica de Belo Monte sendo construída no Pará, e eu pergunto a vocês, vocês sabem de alguma agenda que o governo do Estado tenha colocado como condicionante para permitir que a obra aqui fosse construída? O que existe de condicionante é tantos litros de combustível para a prefeitura tal, máquina para a prefeitura tal, unidade de saúde para o município tal, não desmerecendo a necessidade de ampliar a infraestrutura e os equipamentos comunitários e equipamentos de serviço nos municípios. Mas nós temos que tratar a agenda estratégica do Estado. Se não foi possível fazer isso com Belo Monte, é possível fazer isso com o Complexo Tapajós e com o Complexo São Luís em Marabá. E nós temos que fazer. Nós temos que debater com o governo federal. Se não há
legalmente instrumentos de rever o ICMS para que seja cobrado na origem, que mecanismos compensatórios podem ser feitos? Qual discussão vai ser feita, seja sobre o aspecto de receita para o Estado ou sobre a alíquota de energia, que esta alíquota possa ser uma alternativa e uma atratividade para o Estado do Pará? É uma discussão que deve ser feita. Hoje, nós não conseguimos nem colocar na agenda nacional rebaixamento de linhão em áreas que estão desassistidas, como a Calha Norte. Linhão de Tucuruí está saindo e já chegou no Amazonas e no Amapá, e a Calha Norte inteira não sabe quando vai ter o rebaixamento, os 11 municípios da Calha Norte. Salvo engano, perdão, 11 não, porque Oriximiná já está com o rebaixamento, iniciando. Nós temos municípios como Santa Maria das Barreiras, que tem um frigorífico em Santa Maria das Barreiras, que pode gerar 600 empregos para um município pequeno que hoje depende da prefeitura, e esses 600 empregos seguramente vão fazer com que o município se desenvolva, e simplesmente o frigorífico está pronto e fechado porque não tem energia. Do lado de Santa Maria das Barreiras, nós temos o município de Santana do Araguaia, que é uma das maiores fronteiras agrícolas do nosso estado, onde nós temos mineração do fosfato, onde nós temos uma das maiores rebanhos pecuários do nosso estado, e ainda estamos com energia a diesel. O Marajó, onde eu estive ontem, na fronteira com o Marajó, estive em Limoeiro, estive em Oeiras do Pará, da mesma forma, a energia ainda de forma precária. Portanto, esse debate da discussão da energia, nós temos que discutir tarifa e qualidade do serviço, e nós temos que discutir quais benefícios, fruto da produção energética dos nossos rios, o Pará vai usufruir, que até hoje não conseguiu. É um tema simples? Não é. Tem um lobby fantástico do Centro-Sul. Porém, se nós nos acovardarmos pela força contrária daqueles que historicamente destinam os rumos do Brasil, nós continuaremos tendo uma postura secundária e uma postura periférica. Fiquem absolutamente certos. Como governador, uma coisa eu não farei, é ser omisso. Posso até perder a guerra, mas vou guerrear até o final para que a gente possa fazer com que determinados temas que são fundamentais e que estão já passando do tempo de serem tratados e que não sejam tratados pontualmente apenas para virar capa de jornal. E que efetivamente sejam ações estratégicas que tenham prosseguimento e que efetivamente possam ter consequência para a nossa sociedade. Portanto, os temas que foram aqui colocados como sugestão de elevação de quilowatts-hora, tanto para energia domiciliar como também para micro e pequenos empresários, eu acho que é de extrema valia, é muito importante e parabenizo por terem chegado nessa preocupação dentre os itens que estão colocados. Mesma coisa, a questão do ICMS já foi tratado aqui. Criação do Fórum Estadual de Administração Tributária com a finalidade de discutir e elaborar ideias de aprimoramento da atuação da Secretaria da Fazenda. Muito importante esse instrumento. Desejo fazer com que tenhamos uma dinâmica administrativa que efetivamente possa ter uma regularidade de trato com os servidores, que possamos estabelecer uma cultura administrativa de coletividade, inclusive para que possamos debater, discutir e estarmos juntos nas decisões, seja no acerto, seja no erro. Tenho convicção de que, chamando o maior número de representações, nós vamos acertar de forma muito mais constante. E ao momento em que errarmos, teremos cumplicidade também nos equívocos. Muito obrigado pela atenção de todos e estou à disposição.
Bom, oi. Nós temos apenas 3 perguntas. 3 perguntas que apareceram aqui, né, foram encaminhadas à mesa. Passarei ao candidato Helder. Para quem foi chegando ao longo da exposição, nós encaminhamos aí a orientação sobre as perguntas. Durante a fala do candidato Helder, perguntas podiam ser encaminhadas à mesa para serem lidas e respondidas eventualmente pelo candidato, com a orientação de que fossem, procurassem se ater aos temas tratados, contidos na carta que lhe foi entregue, certo? E aí vocês foram bastante disciplinados quanto a isso, né? Parece que todas as perguntas aqui que chegaram, então, tiveram essa preocupação. Eu só quero lhe esclarecer que aqui estão presentes, assim, diversas... Aqui é uma espécie de uma síntese aqui do que é um pouco a Secretaria da Fazenda. Nós temos aqui fiscais e auditores, né, presentes. Nós temos aposentados, estão aqui presentes. Nós temos pensionista aqui, pelo menos uma delas eu já vi, já conversei com ela. Nós temos uma geração de 90, nós temos a geração de 2000, nós temos uma geração já da segunda década de 2013 agora, 2014. Nós temos gente ali se encaminhando para aposentadoria e gente que acabou de chegar na Secretaria da Fazenda, né? Homens e mulheres, é bastante plural. A igualdade está só na beleza, todos são muito bonitos. Bom, feita essa média com vocês... Não. Me inclua fora dessa. Olha, nós temos aqui perguntas encaminhadas aqui pelo colega Marcelino Brito. Cadê o Marcelino? Está aí o Marcelino. Conhece o tema da tributação da energia, viu? Muitíssimo bem, é um estudioso da matéria. E agradecemos porque ajudou, inclusive, nessa parte relativa à energia na carta. Muito obrigado, Marcelino. O colega Jorge, que está aí também, encaminhou uma pergunta. Jorge Tachi. Está aí também, é porque ele é bem baixinho, e às vezes ele não está de pé. E o Walter Leite também encaminhou uma pergunta. Muito bem, Walter. Beleza, colega nosso também, é auditor da Secretaria. O Jorge encaminhou a seguinte pergunta. Na Constituição Federal, a Constituição prevê com o fisco as atividades essenciais do fisco, que o fisco exerce atividades essenciais. Essa é a pergunta. Qual a sua visão sobre essa questão da essencialidade do fisco prevista na Constituição Federal? Inclusive, esse dispositivo, Jorge, constitucional, a gente abre a carta exatamente com esse dispositivo constitucional, que foi introduzido na Constituição pela Emenda Constitucional 42, de 2003. Artigo 37, inciso 22 da Constituição. É a primeira pergunta. Eu vou fazer as 3 logo, que eu acho que dá para você responder em bloco. Marcelino faz uma pergunta sobre a reforma tributária. Marcelino, de que forma em seu governo será tratada a reforma tributária? E quais propostas sobre o assunto? A proposta que se encontra no Congresso concentra a arrecadação no governo federal. É essa a observação que ele faz. Uma terceira pergunta do Walter Leite é a seguinte. Hoje, relativamente a salários, os servidores públicos estaduais estão vinculados ao teto remuneratório do governador. Em Minas, o candidato Aécio Neves, quando governador, reduziu seu salário, o que é verdade, prejudicando os servidores, em especial os fazendários.
o que o candidato pensa sobre isso, para que aqui no Pará os servidores não venham a passar por tal situação. Vale um comentário verdadeiro, é que, de fato, quando o governador Aécio reduziu drasticamente o salário, ficou muito bonito para muita gente, mas ele, de fato, ele provocou uma brutal perda nas categorias, que são as chamadas categorias de Estado. Porque é verdade também, a gente tem que reconhecer, que carreiras como a da administração tributária, da procuradoria, as defensorias, as carreiras jurídicas, são carreiras mais estruturadas no Estado, seja no âmbito federal, estadual, e são carreiras de melhor remuneração. São essas que tendem a ser atingidas com medidas como as que foram tomadas pelo então governador de Minas Gerais, Aécio. Ok? Então, com a palavra. Vamos lá. Primeiro, com relação a... Quer que eu comece pelo salário? Eu já respondi aqui. Eu acho que nós não temos o direito a promover perdas. Acho que isso é fundamental. Com relação a isto, eu quero assegurar a vocês de que, no meu governo, nós vamos construir para melhorar a remuneração e não para diminuir a remuneração. Com relação à questão salarial, eu confesso a vocês que qualquer discussão que envolva este tema neste momento é de um populismo que acho que nós já chegamos num nível de amadurecimento político que não cabe esse tipo de promessa ou de proposta neste período eleitoral. Perfeito? Então, eu me reservo a não tratar este tema de salário, porque seguramente qualquer coisa que eu fale aqui a respeito do salário do governador vai ter uma repercussão junto à sociedade que pode ser absolutamente equivocada e não responda exclusivamente ao tema da repercussão salarial de vocês, fruto da vinculação ao salário do governador. Se eu disser aqui que eu vou aumentar o salário do governador, amanhã vocês sabem o que vai ser manchete. Eles vão dizer que a minha prioridade é tratar do aumento do meu salário. Então, se eu disser que eu vou diminuir o salário do governador, vão dizer que eu estou com populismo, querendo cortar na própria carne, e acho que também seria, neste momento, inoportuno. Eu prefiro responder ao Walter de que vocês não terão perdas no meu governo. Vocês podem ter melhorias. Perdas, eu asseguro, que vocês não terão. Com relação ao que foi, inclusive, a abertura da carta aos candidatos, referenciando o artigo 37 da Constituição, acho que nós precisamos respeitar a política tributária, os órgãos vinculados ao tributo, fortalecê-los e aprimorá-los a nível estadual. Esta é a principal missão que nós devemos fazer. E não nos furtar a trazer ideias que estejam dando certo em outros locais, para garantir a estabilidade, para garantir o ambiente propício, para garantir que vocês possam ter as melhores condições de prover o Estado de uma boa arrecadação e de uma arrecadação que possa ser elevada sem prejudicar ou ser injusto com aqueles que moram aqui. É promover a elevação com justiça social, com justiça tributária. Este é o principal foco que nós devemos buscar. E aí eu já entro na reforma tributária. O Brasil precisa definitivamente discutir isto. Já há uma sinalização importante da presidenta Dilma quando ela
sinaliza terminar com os sublimites do Simples, porque você vai nacionalizando determinados temas que são importantes. Agora, não dá para continuar com essa relação em que o governo federal fica com uma fatia do bolo absolutamente disforme dos estados e dos municípios, enquanto que, a partir da Constituição de 88, as atribuições administrativas e as responsabilidades dos municípios e do estado foi elevada de forma... E aí você fica naquela dúvida colocada para a sociedade, que é: o governo federal conseguiu tantos milhões, tantos bilhões de investimento para os municípios. De fato, a transferência de recursos do governo federal para o estado e para os municípios elevou-se drasticamente. Mas elevou-se por quê? Porque a relação entre o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais, lamentavelmente, dentro dessa relação federativa, são de dependência. Feliz seríamos se os municípios tivessem, dentro da repartição do bolo tributário, uma arrecadação e uma receita de tal ordem que não precisasse de recursos do governo federal para cofinanciar programas, para fazer construções de obras, para prestar um serviço de qualidade, e da mesma forma com relação ao Estado. Como hoje nós temos praticamente aí mais de 60%, perdão, da arrecadação com o governo federal, pouco mais de 20% com os governos estaduais, e a fatia mínima com os governos municipais, o que acontece? Os governos municipais hoje só têm dinheiro para pagar folha e, quando dá, o custeio. Zero de capacidade de investimento. O Estado, da mesma forma, sofrendo com estas dificuldades. O atual governador, quando anunciou a sua agenda mínima, disse que o governo que não investisse 10% não teria feito nada nesse Estado. Palavras dele. Eu quero que ele me responda o que ele acha do governo dele, que investiu menos de 7% ao término dos 4 anos. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje no estado do Pará. Portanto, precisamos rever o custeio do Estado, sim. Buscar fazer com que as despesas do Estado diminuam, sim. Ter mais capacidade de investimento, sim. Mas nós precisamos rever o Pacto Federativo e é fundamental que tenhamos capacidade e força política, porque, lamentavelmente, é uma disputa que depende da Câmara Federal e do Senado. E nós não temos, infelizmente, na política brasileira, ainda um nível de amadurecimento que permita que as discussões e os debates sejam feitos apenas no campo da análise técnica da matéria. E aí há uma contaminação do Estado que se beneficia ou se prejudica aqui ou acolá. Um exemplo claro da falta de amadurecimento foi a discussão que nós acabamos de ver o Congresso Nacional derrubar a lei que o Tribunal Superior Eleitoral tinha feito de que aumentava a nossa representação. Acabamos de assistir isso. Isto é uma discussão séria? Não é. Não é uma discussão séria porque está claro na Constituição de que a proporcionalidade da representação na Câmara Federal é pela população. E nós ainda estamos com a nossa bancada proporcional à população de 1998, sendo que nós estamos em 2014. Só que, para aumentar as 4 vagas do Pará, iam ter que tirar vagas de outros estados. Se nós tivéssemos um nível de amadurecimento de debate no Congresso Nacional sério, sob o aspecto da
Pessoal, vamos deixar de lado as conveniências de cada lugar e vamos tratar na frieza da leitura das leis. Seguramente, nós teríamos um outro cenário. E isto serve apenas como demonstrativo de que a discussão da reforma tributária é inevitável que o governo federal não quer abrir mão de receita. É inevitável que São Paulo não quer abrir mão de realidades atuais que a beneficiem. E São Paulo tem 75 deputados federais, enquanto o Pará tem 17. E é isso que pesa. O que eu acho que falta, e aí, só para fechar este tema, o que falta para a nossa região norte é unidade nas discussões e nos debates que envolvam a Amazônia. E eu, como governador, vou buscar colaborar nesse sentido, para que nós possamos, de fato, ter voz ativa, que acontece com o Nordeste. Qualquer assunto que diga respeito ao Nordeste, todos os estados do Nordeste se unem e votam junto. E chegam na discussão com um peso que efetivamente faz valer a força de uma região. Essa é a discussão. E com relação à reforma tributária, eu espero que, mais uma vez, o próximo governo, a nível federal, possa colocar isto como pauta, não só a reforma tributária, como a reforma política, que são temas fundamentais que o Brasil precisa definitivamente, para se tornar competitivo, precisa encaminhar. Oi? Bom, até levantar aqui para agradecer, porque foi a mediação mais fácil da minha vida. Eu acho que, de certo modo, você hipnotizou a plateia. Eu percebi, é verdade. A gente conhece um pouco essa categoria, viu? Dessa lida diária, enfim, de muitos anos, né? Já fizemos muitas assembleias, nossa, assembleias animadíssimas, né? Já fizemos a Assembleia Geral, pessoal. Nós somos uma categoria hoje em torno de 700 servidores, entre auditores e fiscais, já contando com a nova safra, novíssima, até na idade. Mais ou menos 700. Ah, sim, nós temos um nível altíssimo, né? Enriqueceu muito a nossa categoria. E experiências as mais diversas, gente de fora do estado, gente do país inteiro. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Nordeste, Piauí, Maranhão, enfim. Que se juntaram a tantos outros, né? De muito valor. Bom, mas nós já fizemos a Assembleia, Helder, quando nós éramos mais ou menos 650, já fizemos uma Assembleia com mais de 300. Ou seja, nós tínhamos na Assembleia mais da metade da categoria. Na Assembleia Geral. Isso equivaleria mais ou menos a você fazer uma Assembleia com quantos professores? Tem alguém da... Equivaleria a fazer uma Assembleia, sei lá, com 20 mil. É mais ou menos isso, proporcionalmente, né? Mas, enfim, o estádio, teria um estádio lá. Bom, de qualquer forma, eu percebi uma atenção muito grande, isso a gente percebeu isso, uma atenção muito grande a cada palavra sua. Quem não prestou muita atenção, está tudo gravado, foi transmitido para gente que saiu daqui, não está aqui em Belém, enfim, uma categoria que trabalha. Tem muita gente trabalhando agora, tem muita gente que trabalha no final de semana, no domingo, no feriado, Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário do cachorro, porque não pode parar, né? Algumas unidades nossas, a gente sabe, não param nunca, como hospitais que não podem parar, né? Então, nós te agradecemos mais uma vez imensamente pela disposição, pela abertura ao diálogo, temas que nós sabemos, alguns são mais tranquilos, outros nem tanto, né? Nós não estávamos aqui na expectativa
de só ouvir coisas suaves e doces ao ouvido. Nós não tínhamos a intenção também de tratar apenas de temas serenos e pacíficos. Não. Senão não teria graça nenhuma a carta. A gente propõe aqui questões que são importantes, são temas, alguns deles, que nós discutimos nacionalmente. Por exemplo, o tema da autonomia da administração tributária é um tema que nos é muitíssimo caro e nós estamos, evidentemente, abertos para debater esse assunto e mostrar as razões pelas quais a sociedade brasileira, não só o povo paraense, mas a sociedade brasileira ganha muito com um fisco protegido de interferências externas. Protegido. Sejam elas boas ou más. Aqui a gente não está fazendo um juízo de valor da interferência em si, mas um fisco, pela atividade que exerce, por excelência uma atividade típica de Estado, precisa, para fazer essa atividade em benefício da sociedade, precisa ser protegido de interferência. Um órgão altamente profissionalizado, técnico, que faça seu trabalho sob o império tão somente da lei, apenas e tão somente da lei. Cumprir a lei. Uma atividade que é estritamente vinculada à lei. Cobrar impostos não é fácil. Cobrar impostos afeta interesses. Contraria interesses. E interesses importantes, poderosos. Então, um promotor público não conseguiria exercer o seu papel sem independência. O mesmo vale para uma autoridade do fisco. Então, esse debate é muito importante. A gente nem ficaria satisfeito, Helder, me permita o tratamento mais próximo. Se você se tornar governador, não vou tratá-lo dessa maneira. Nós nem ficaríamos muito satisfeitos se você simplesmente chegasse aqui, não, eu concordo com isso, concordo com aquilo, não, tudo bem, poxa vida, alguma coisa a gente fez de errado na carta. Né? Então, nós te agradecemos imensamente, nós te desejamos muito sucesso, êxito, que Deus ilumine o seu caminho, as suas ideias, ilumine a sua equipe. Eu sei bem que uma equipe é fundamental, né? Uma equipe pode levar o líder à glória, mas também ao fracasso total. A corte é capaz de tudo, certo? Fico feliz que você está bem cercado. Pelo menos na nossa área a gente percebe isso. Tá? E te desejamos assim muita sorte, muito êxito nessa jornada. Não vou agradecer ainda para vocês, porque a gente ainda tem um momentinho aqui com a Simone e com o Irã. Velder, muito obrigado pela disponibilidade, pelo carinho. Tá? Obrigado. Eu queria mais uma vez agradecer o convite, agradecer a iniciativa, parabenizar a iniciativa do Sindifisco, agradecer Catete, Charles, pela gentileza, pela forma sempre muito respeitosa que sempre tive a oportunidade de receber. E eu disse lá na associação comercial, e vou dizer a mesma coisa aqui. Candidato a 18 dias de eleição que não pede voto, ele está errado no ramo dele. Então, eu queria pedir a vocês uma oportunidade para que possa governar junto com vocês, assumindo o compromisso de que nós possamos juntos dividir as responsabilidades, mas também juntos colhermos o sucesso de um governo que possa prover o nosso Estado de qualidade de vida, prover os serviços públicos de eficiência e, claro, a participação dos nossos servidores são fundamentais para essa busca. Eu peço a vocês que possam avaliar, que possam analisar e que possam me dar a oportunidade, no dia 5 de outubro, de ser governador do Pará. Muito obrigado a todos e espero que nós possamos ter uma relação longa, muito longa, e a melhor possível
em favor do nosso Estado. Muito obrigado. Um abraço. Oi, pessoal. O Catete, presidente do sindicato, vai acompanhar o Helder, enfim. Olha, pessoal, é muito rápido, um minutinho só. A gente pede a compreensão e atenção de vocês. Claro, vamos esperar aqui o Helder sair, tá? Que nós temos aqui dois companheiros, a Simone e o Irã, que a gente não precisa, tudo que a gente não precisa é apresentar os dois, certo? E eles querem dar uma mensagem para vocês. A Simone é candidata, como todos vocês já sabem, a deputada federal, nossa companheira deputada estadual, fundamental tanto quanto o Irã, por intermédio da Nilma, nossa companheira que também é deputada, fundamentais, e vocês sabem disso, e viu, Simone, você me permite dizer isto, tá? Fundamentais em conquistas importantes na nossa história recente. Não fosse a Simone, não fosse a Nilma, não fosse a Suleima, que hoje já não está mais no exercício de mandato, a gente não teria, pessoal, com todo o esforço, com todo o talento, toda a energia, a gente não teria chegado até aqui. Não teria chegado. Certo? E nós temos essa experiência, Simone, no Congresso Nacional. Nós temos um parlamentar, e é por isso que o nome dele aparece aí. Nós temos um parlamentar, deputado federal, que já esteve aqui várias vezes conosco, lá de São Paulo. O que é que a gente tem a ver lá com o deputado de São Paulo? Tudo, porque aquele parlamentar, Simone Irã, o mandato dele lá no Congresso é um quartel-general da FENAFISCO e da FEBRAFIT, que ele já até presidiu, inclusive, né, Geraldo? Então, mas nós temos o dado lá, é o dado. Nós temos um ou outro que ajuda aqui e ali, mas a nossa referência lá é o dado. E nós, na FENAFISCO e na FEBRAFIT também, nós temos uma certeza, pessoal. Ou a gente amplia a nossa participação, a nossa voz no Congresso Nacional, ou a gente vai ter muito mais dificuldade do que nós já enfrentamos sempre. O mesmo vale para a Assembleia Legislativa, porque muitas coisas são discutidas e tratadas aqui. A Simone, se tudo der certo, depender de nós, vai sair da Assembleia e vai para Brasília. E tem o Irã aqui para ficar, para a gente ficar chateando como chateamos tantas vezes a Simone. Então, os dois querem dar, merecem dar, e a gente tem que ouvir a palavra dos dois. E tem o nosso pedido, pessoal, de apoio a Simone e ao Irã. Para nós é muito importante que esses dois companheiros tenham êxito nas urnas daqui a poucos dias. Viu? Irã e Simone, por favor. Venham para cá. Simone, por aqui. Aqui. Opa. Primeiras damas, né? Boa tarde, gente. É porque eu ainda tenho um mini comício lá em Salinas, 7h da noite. Eu não sei como eu vou fazer, pegando esse trânsito de saída, mas aí eu vou falar primeiro, eu vou pedir desculpa para vocês e até para o Irã, porque aí o Irã pode se estender mais um pouquinho, né, com esse vozeirão dele. Aí eu vou me manifestar aqui com vocês, só pedir o voto, dizer meu número, e aí eu vou ter que sair. Mas eu queria só conversar rapidinho com vocês, gente, e dizer que é um novo desafio na minha vida. Eu tive aí esses 8 anos, vocês sabem que num momento crucial da nossa vida, que eu me incluo também junto com vocês, na questão da lei orgânica, eu acredito que nesse momento nós estávamos lá, eu, a Nilma, a Suleima, o Celso, enfim, foi um conjunto de lutas que a gente passou e que deu certo.
né? Deu certo, foi na hora certa e todos estavam lá. Então, agora, aquela cadeira vai ficar vaga, né? Então, vocês sabem que o Irã está aqui e que a gente não pode deixar uma cadeira vaga. O Irã tem que sentar nela. E aí, esse novo desafio que Deus colocou, essa nova missão que Deus está colocando na minha vida, que só Ele é que sabe se tem uma cadeira lá para mim, depende muito de vocês também. Eu queria pedir o voto de vocês, da família de vocês. Eu sei que muitos de vocês devem ter até amizades com outros candidatos, mas é importante, pelo que o Charles falou aqui, da gente estar lá em Brasília representando também a nossa categoria. E eu quero, Charles, que tu seja meu professor também nesses temas nacionais, porque eu sempre, além da nossa categoria, eu vou ter que lutar, claro, por outras coisas, mas é essencial, Hanna? E eu quero dizer a vocês que a gente vai estar lutando no que depender de eu representar o Pará, representar a nossa categoria com muito orgulho, eu vou estar lá. Até porque, depois de que tudo isso passar, eu estou política hoje, é para cá que eu vou voltar. Então, gente, conto com vocês. Eu tenho certeza que se Deus está me levando para lá, algum momento nós vamos precisar, alguma luta, daqui a alguns dias, alguns anos, eu tenho que estar lá para defender alguma causa, Charles? Para defender alguma causa do Pará. E eu vou estar lá, eu tenho certeza. O que o Helder falou aqui, dessa dificuldade que o Pará enfrenta, que a Amazônia enfrenta, pela carência de deputados federais, ou até, com raríssimas exceções, que a gente precisa de deputados federais mais bravos, mais defensores do Pará. E eu quero estar lá. Vocês me conhecem, Tá bom, gente? Eu vou pedir milhões de desculpas, mas eu queria ter esse momento rapidinho com vocês. Eu sei que não vieram todos, mas transmitam essa mensagem para os outros, para os nossos colegas. Não esqueçam, é 1588. E para os novos que estão aí, que não votam aqui, mas que já conheceram alguns paraenses, peçam para eles também o voto, tá bom? Um beijo para vocês. E 5 de outubro está aí pertinho. Simone vai saindo e vai escutando, não tem problema, tá, Simone? Pode ir saindo. Sim. Olha, pessoal, e não é só isso que a Simone falou, não. A Simone está com vergonha de pedir o seguinte. Está com vergonha, mas não tem problema. Pessoal, campanha não se faz hoje no padrão de campanha, hoje não se faz sem recurso, tá certo? Sinceramente, gente, nós somos uma categoria que tem não tem ninguém aqui com uma grande poupança, com muito dinheiro, não tem. Mas nós somos uma categoria com um bom nível de renda, somos sim. Eu acho que nessa hora, a gente tem que saber, tem que fazer um esforço sim, um sacrifício sim. Eu fiz o meu, não pensem que a situação está fácil para mim, não. Não está fácil para ninguém, tá? Mas olha, se a gente nessa hora não conseguir tirar um dinheirinho no bolso e botar e depositar para o candidato, sinceramente, gente, se a gente não conseguir fazer isso, aí fica muito complicado, porque não é só apoio moral. Não é só apoio moral. Tá? E vou dizer para vocês, eu peguei, Débora sabe disso, Peguei lá, depositei R$1.000 na conta da Simone, depositei R$500 na conta do Irã, não sei nem se já chegou a conta. Até porque a doação tem uma novidade este ano, está aqui a informação, tanto a Simone, quanto o Irã, quanto o próprio Dado, o Celso não tem, mas eles têm uma maneira de depositar direto do cartão de crédito, direto na conta, e é emitido automaticamente o recibo eleitoral. Automaticamente. Você não precisa nem dar trabalho para o candidato, aquela coisa de chegar lá, ter que fazer um recibo. Então, pode ser doado. Vocês imaginam uma categoria nossa com 700 colegas, o que a gente conseguiria, como a gente conseguiria ajudar esses colegas? A gente pode ajudar. Então, a gente pede sacrifício, que doem, sabe, um recurso que possam doar. Mas não é aquela coisa, não, é só isso que eu posso. É também um sacrifício.
entendeu? É um gesto importante, num momento importante, que a gente precisa melhorar a nossa representação, gente. Não tem jeito. Ou a gente precisa ter mais gente lá representando a gente, ou não dá para se queixar só da vida. Entendeu? As coisas são decididas, muito da nossa vida é decidido exatamente nesses espaços. É no Parlamento Estadual, é no Parlamento Federal. Então, esse pedido para que vocês doem, sim, ajudem o Irã, a Simone, o Dado, o Celso, tá? Possam ajudar, tá certo? Obrigado. Irã. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Charles. Tá? Agradecer o Catete que está voltando agora, agradecer também por essa oportunidade. Na segunda-feira eu já estive lá, tá? Na Assembleia Geral, já conversei com as pessoas que estavam lá também. Dizer, como a Simone falou aqui, né? Nós queremos um parlamento, tá? E na Assembleia Legislativa, nós, em toda a questão da lei orgânica, eu não estava lá, mas a Nilma estava, tá, participando. E eu até brinquei naquele dia dizendo, né, que muitos deputados achavam até, o Charles viu isso, achavam até que a Nilma era da própria categoria, o tanto de envolvimento que ela teve na questão da aprovação da lei orgânica. Tá? Então, isso para nós é importante, porque tem movimentos que vão ser decididos na Assembleia. E tem outras situações que nós vamos ter que decidir no Congresso Nacional, e a Simone, estando lá, será muito importante para a nossa categoria. Temos um diálogo permanente com o sindicato. Já fui 4 anos diretor do sindicato também, naquele momento em que levaram a lei lá em 2004 tá, para a Assembleia, que não era uma lei que tinha sido discutido com a gente. No momento que o Helder nos comunicou que nós estávamos tendo uma Assembleia no órgão central discutindo uma proposta para definirmos, para mandarmos para o Estado, a lei já estava uma proposta na Assembleia. E foi um momento também, Charles, o Catete participou mais efetivamente, que era o presidente da associação naquele momento, a categoria se mobilizou e foi para a Assembleia, como fizemos na lei orgânica também. Tá? Toda a categoria estava lá, inclusive tem aquela foto lá, célebre, lá na parede do sindicato, né, pegado? Bonita lá, todo mundo da categoria na escadaria da Assembleia Legislativa lá, tá? Em que todos estavam mobilizados naquele momento para que nós pudéssemos aprovar uma lei que realmente viesse beneficiar a categoria e, principalmente, beneficiar o Estado também. Então, a lei não era apenas para beneficiar os servidores da Secretaria da Fazenda, mas era beneficiar o Estado, ou seja, toda a sociedade. Então, é isso que nós estamos lá disponibilizados para fazer com vocês. Fazermos um trabalho que possa beneficiar a nossa categoria, mas também que possa possibilitar o benefício de toda a sociedade paraense. Tá? Então, o Irã vai estar lá, se Deus quiser, e com apoio da categoria, olha, eu quero o apoio financeiro da turma, quero sim, mas eu quero o voto deles, entendeu? De um por um, das suas famílias, dos seus amigos. Se cada um de nós, de vocês, de nós, pudéssemos dar 5, 6, 10 votos, para nós faz uma diferença imensa. O parlamento, a eleição parlamentar, ela se define por poucos votos. E todos aqueles que puderem contribuir, espalhado por esse Estado, tem um amigo lá em Conceição do Alugar, e ligar para ele votar, aquele voto faz uma diferença muito grande para nós. Que a gente brinca que esse pinga-pinga, né, Charles, traz uma diferença imensa. A Nilma teve nesse pinga-pinga, em 15 municípios, ela teve 28 mil votos. Mas no restante do Estado, nos outros 95, ela teve 2.300 votos, que fez a diferença para se eleger deputado estadual. Tá? Que ela sairia do último colocado dos eleitos, nossa, ela passou a ser a 4ª colocada dentro do PMDB naquela eleição. Tá? Sou candidato do PMDB, temos uma coligação forte, uma coligação pesada, PT e PMDB. A nossa avaliação, que a nossa coligação faz, a minha avaliação faz 13 mais 1, já vamos fazer 14 deputados estaduais, mas o nosso presidente estadual, o senador Jade, avalia que a gente faz até 16 nessa coligação, tá? Que é uma coligação importante e forte no Estado, é a coligação que deve fazer mais deputados no Estado, mas nós estamos nessa luta para estar bem situado nessa situação, inclusive nessas pesquisas que estão fazendo, que são muita pesquisa de lembrança, tá? Eu venho aparecendo em todas, Charles, eu apareci numa em 8º, na outra eu apareci em 12º, mas eu estou sendo lembrado pela sociedade paraense, então eu vou mostrar para vocês que é uma candidatura que tem viabilidade, tá? E com isso, pedindo o apoio de vocês pedindo esse voto para nós, eu tenho absoluta certeza que vocês vão fazer a diferença nesse momento da eleição, tá? Então, o voto de vocês, o voto da família de vocês, daqueles que vocês possam contribuir, faz um diferencial imenso nessa eleição proporcional. Então, eu quero pedir o empenho de vocês também. Hoje, nós vamos ter um coquetel de adesão, né, Catete? Hoje à noite, tá?
Lá no Computer Story, estão passando lá fora o pessoal. Gostaria que fosse, porque vocês mostram para todos nós o comprometimento da nossa categoria também com a minha candidatura. Não é apenas para os servidores do FIS, são aquelas pessoas que acreditam na nossa candidatura praticamente em Belém, Catete. Nós estamos pedindo para vir de outros municípios, apenas lideranças que estão nos apoiando, que é para mostrar, Charles, que a gente está espalhado nesse estado com grande liderança. Sábado eu fiz uma caminhada misturada com carreata em Moju, e nós levamos assim, um cara lá de Afuá, um cara lá de Chaves, lá de Cachoeira do Arari, lá de Concórdia, lá de Bujaru, do Acará, que estão apoiando a gente. Eles saíram de lá revigorados, Jana, pela grande manifestação popular que teve, tá? O Helder foi também, e lá, assim, foi até complicado dizer nome de outros candidatos, viu, Geraldo? Por quê? Porque lá era o nosso eleitor que estava na rua, entendeu? Nosso eleitor foi se manifestar, até um brincou lá, o ex-prefeito de Chaves está com a gente, o Benjamin, que tu conheceste, né? O Benjamin disse, rapaz, eu sabia que o Irã era meio maluco, mas não tanto assim, para fazer esses caras andarem 2 horas na rua e depois ainda fazer um comício de 1h30 e o pessoal está lá. E eu até brinco com ele, disse, não, é para saber se o cara é o eleitor mesmo fiel nosso. Depois de andar 2 horas na rua, vir um comício de 1h30, não votar da gente, é porque eles são mais loucos do que eu, né? Eles são mais loucos do que eu. Mas eles saíram de lá revigorados e vendo que o time está firme, o time está forte, tá? Porque para a gente ser deputado estadual não é fácil. A base que a gente tem que ter, para partir de lá, é muito importante. Na eleição passada, a Nilma teve 11.900 votos no Moju. Nós queremos ter, no mínimo, isso, Charles. A ideia nossa é termos 15 mil votos no Moju. O que significa 15 mil votos? É a metade da eleição do deputado estadual. Com 30 mil elege um deputado estadual. Se vocês me ajudarem a ter 5 mil votos em Belém, a Nilma teve 3.700, não é nada difícil você me ajudar a chegar a 5 mil votos. Tá? Se eu tiver 5 mil votos, já me ajuda muito a chegar a deputado estadual num caminho muito próximo aí de a gente ter um representante da categoria, mas uma pessoa também que se envolve nos interesses da sociedade paraense. Tá? Então, eu quero pedir isso para vocês, confiarem no Irã, que vocês sempre tiveram essa confiança. Tem muitos que trabalharam aqui comigo, né? Quando eu fui delegado, que hoje são os coordenadores, né, Catete, que sabem do meu comprometimento com a categoria e com todos nós para melhorarmos a nossa categoria, a nossa Secretaria da Fazenda, mas principalmente para melhorarmos o estado do Pará. Tá? Muito obrigado, boa tarde a todos. E vamos lá no Computer Story hoje, né? A partir de 19 horas até 22 horas, para a gente construir isso. E o meu número, né, Charles? Tem que dizer o número, né? É um número fácil de ser gravado, né? É 15678, né? 15 que é do PMDB, 678 numa sequência, né? É o número lá também, tá? E se puder nos ajudar, para a gente fazer essa construção, tá? Muito obrigado, boa tarde a todos e que Deus nos abençoe. Bom, pessoal, pedir autorização aqui para o presidente da mesa para falar também. É que a gente sabe muito bem o sufoco e o trabalho que deu da gente ter a nossa lei orgânica. Não foi pouco trabalho, o envolvimento foi de todo mundo. Dentro da nossa lei orgânica, há pelo menos um pingo de suor de cada um de nós lá. Quem menos se esforçou, colocou o seu suor dentro da nossa lei orgânica. E aí, algumas pessoas no país todo, às vezes, o Charles da testemunha disso, perguntam como é que vocês fizeram para poder ter todo esse empenho, conseguir ao final aprovar uma lei, e aqui que é tão difícil aprovar uma lei dentro de uma Assembleia Legislativa. Como é que vocês conseguiram toda essa inserção? Olha, nós nunca tivemos, na nossa história, e eu acho que nenhuma categoria ainda não teve, 3 deputados estaduais na Assembleia Legislativa de uma categoria como nós tínhamos, considerando que a Nilma é uma deputada estadual da nossa categoria. Então, nós tínhamos naquele momento a Simone, uma verdadeira guerreira que lutou por todos nós, a Nilma, junto com o Irã, se esforçando pela nossa lei orgânica, e que a gente sabe que todas as vezes que um deputado pede alguma coisa para um outro, e o Irã tem muito mais experiência que eu, ele não simplesmente pede e ganha, ele pede e fica devendo. Então, há um débito dos deputados quando eles fazem um pedido para um outro colega dele, de que, num outro momento, quando for o pedido para ele não vai ter o direito de se negar a atender esse pedido, desde que seja um pedido claro, dentro de uma aceitabilidade, né, Irã? Então, os nossos colegas fizeram isso. A Nilma, a Simone e o Celso. E esse esforço todo que nós tivemos, dentro da Assembleia Legislativa,
desses nossos colegas se comprometendo de todas as formas, usando todas as suas capacidades para poder convencer os outros deputados da importância que era a gente ter uma lei orgânica da forma que nós temos hoje. Hoje nós temos um débito com esses nossos colegas, mas não é um débito que a gente possa numerar e dizer quanto é que deve. Não existe esse débito quantitativo, mas sim um débito de qualidade, de respeito que nós temos pelos colegas que se esforçaram naquele momento. Então, é por isso que eu não tenho o menor problema de pedir, e eu sei que é um pedido que todos vocês já têm dentro de vocês, fica muito mais fácil de ser atendido. Pedir para que a gente se esforce pela candidatura desses nossos colegas. A Simone, nós vamos precisar, mas não é pouco dela, é muito dela. Vamos precisar demais da Simone lá em Brasília. É algo que o Brasil todo está torcendo, não somos só nós. Quando a gente tem reunião fora do Estado, com os outros representantes de outros estados, eles torcem pela Simone tanto quanto qualquer um de nós. Por quê? Porque não que um deputado não tenha a sua valorização, todos têm um valor lá no Congresso Nacional, todos são deputados, mas existem deputados e deputadas, empenho e empenho, e também existe a valorização do partido. O partido da Simone tem uma valorização muito grande no Congresso Nacional, e a Simone é uma pessoa muito dedicada. Então, nós precisamos trabalhar na candidatura da Simone no aspecto federal. No Estado não é diferente, nós não podemos perder, e isso nós já colocamos na carta, Irã, que nós mandamos para todo mundo, de que tão difícil quanto conseguir uma conquista é mantê-la. Se nós não tivermos essa maturidade de que nós tivemos uma lei orgânica, tivemos uma valorização remuneratória, tivemos uma valorização em relação ao reconhecimento do nosso cargo, em relação à questão da secretaria que passou para um novo patamar, nós também passamos. Mas olha, pessoal, a gente já viu em alguns estados histórias bem parecidas com essa, que as coisas depois se acomodam e a gente vai perdendo valor, e ao final de um determinado tempo, ou a gente usa aquele mesmo esforço lá atrás e tem que torcer para tudo conspirar para dar certo, porque também nós, além da nossa capacidade do esforço, nós tivemos sorte também. E a gente tem que torcer que tenha capacidade, esforço e sorte, e tenha uma conjuntura que permita que a gente também possa evoluir. Então, seria muito mais fácil e inteligente, eu sei que nós somos, de que a gente tem que manter essa conquista que a gente tem. Isso só é possível se a gente tiver representação nas Assembleias Legislativas, tanto estaduais quanto federais. Por isso, o Irã é uma excelente, e não uma boa alternativa, é uma excelente alternativa para que a gente tenha essa condição de ter um representante. Dei o esforço máximo que nós pudermos dar, nós temos que dar para esses colegas, para que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de esperança de que as coisas vão se manter como estão e melhorar em alguns aspectos. É só isso, Irã, boa sorte, daqui a pouco a gente está lá na Computer História, lá no teu chá, não é chá, não é coquetel, né? Coquetel, chá é coisa de mulher. Obrigado, pessoal.